Olá, meu nome é Mário Fialho e eu estou aqui para mais uma edição do nosso podcast chamado Conversas Astrológicas. O objetivo desse podcast é a gente ter umas conversas mais maduras com astrólogos, estudantes de astrologia, pessoas queridas sobre astrologia. E hoje quem está aqui é a Isadora Martins. Conta pra gente, Isadora, se apresenta um pouquinho. Tudo bem? Meu nome é Isadora, eu comecei a estudar astrologia a fundo no começo desse ano, com a pandemia, e tem sido uma jornada muito positiva em busca do meu autoconhecimento e da minha evolução na Terra. Tudo E bem? hoje eu separei, na verdade, um tema para a gente conversar, que é Uhum. um tema que eu vejo que tem bastante divisões assim, de opiniões entre astrólogos, que é a Era de Aquário. Obrigado. Então, acho que a gente pode tirar algumas dúvidas, entender o que é, se ela existe, Uhum. quais são os efeitos disso na evolução do planeta Terra. Uhum. Muito bem. Ninguém melhor que você para Então, tá. esclarecer. Então, vamos. Você pode fazer qualquer intervenção a qualquer momento. Mas vamos lá, Era de Aquário. Bom, gente, a Era de Aquário existe porque o fenômeno da precessão equinocial é um fenômeno astronômico, tá? Então, e na precessão equinocial, justamente precessão anda para trás, a gente está saindo da Era de Peixes e entrando na Era de Aquário. Como esse movimento leva milhares de anos, a gente não sabe, não tem uma data assim precisa para dizer chegamos na Era de Aquário, até porque na eclíptica no céu os signos têm tamanhos diferentes. Uhum. Entende? Assim, quando você olha o tamanho da constelação, energia, a gente que arbitrariamente dividiu 30 graus, né? Mas as energias das constelações marca isso como uma questão diferente. A gente teve eras anteriores em que a humanidade já tinha história. Sim. Então a gente tem a era de touro, né? A era de Áries, a era de Aquário, de Peixes e de Aquário. Então, na era de Touro, e a gente tem reminiscências assim, né, da era de Touro. Por exemplo, a adoração do touro. Quando o povo sai lá do Egito e faz um touro para ser adorado, e o mitraísmo e todas as religiões, era a era de Touro. Depois veio a era de Carneiro, que é essa coisa, né, do carneiro, Jesus, que tirou o pecado dos homens e tal. Então é o carneiro sendo sacrificado lá, o cordeiro, que é um jeito fofo de dizer, o cordeiro de Deus. E aí todos os romanos matavam o cordeiro, jogavam o boi, jogava sangue em cima dele. Aquele treco todo fazia parte do... É só para a gente entender o quanto essas imagens estão presentes. E aí esse período marcado pela ascensão do cristianismo, né, na história ocidental, está ligado à era de Peixes, que é uma era de formação de uma religiosidade muitas vezes marcada pelo sacrifício, pela culpa. O que é então essa mudança, e é uma mudança grande para a era de Aquário? É que Aquário é um símbolo muito bonitinho. Primeiro que ele é um signo de ar, desses todos, finalmente a gente entra no signo de ar, que fala de comunicação, de instantaneidade da comunicação, uma comunicação telepática, uma comunicação instantânea, uma comunicação que, por exemplo, né, você estava no início do ano fazendo curso com a gente lá da Irlanda, tem outra pessoa que está em Portugal, tem outra pessoa que está... Enfim, todo mundo junto, transcendendo o espaço, o tempo. E todas essas são sinais de Aquário. O símbolozinho de Aquário é um tracinho assim, né? Parece um raiozinho em cima, um raiozinho embaixo, que mostra essa união bem equilibrada entre o céu e a terra, entre o masculino e o feminino, entre todas as polaridades. E eu não tenho dúvida que isso é o que a gente vem vivendo aceleradamente desde possivelmente a década de 60, assim,
quando os movimentos culturais de igualdade, emancipação da mulher, os movimentos de minorias, o processo de uma visão global, igualitária, né? O fato da gente ter visto a Terra como uma unidade pela primeira vez no imaginário da humanidade, a gente foi para o espaço e olhou e o carinha falou: a Terra é azul. Entende? E aí a gente teve uma visão de que eu não sou mais brasileiro, irlandês, português, chinês, eu sou um cidadão do planeta Terra, junto com todos os outros seres, todos os outros animais e tal. Então, todos esses valores que já estão aí e estão crescendo cada vez mais, estão se tornando cada vez mais fortes, são marcos da Era de Aquário. Então, assim, só para esclarecer, a gente não tem uma data, porque a gente está diante de uma mudança de frequência, assim. Eu podia dar muitos exemplos do que aconteceu na Era de Touro, o que aconteceu na Era de Áries, assim, que são relacionados a esse movimento energético, simbólico, no inconsciente coletivo da humanidade. Então a gente vê isso meio que emergindo em vários lugares ao mesmo tempo. E na Era de Aquário, que é algo que a gente... É porque não dá para dizer a gente tá ou não tá. Estamos todos entrando. Alguns estão muito mais. Algumas pessoas estão vivendo já uma consciência de que nós somos todos seres espirituais, eternos, irmãos. Entende? Porque é bem importante pensar em Aquário sobre o eixo Aquário-Leão. O eixo Aquário-Leão, diferente do eixo Peixes, né? A gente tem um movimento de fortalecimento da individualidade e, ao mesmo tempo, o benefício do coletivo. Então, quando você vê assim, o movimento das ONGs, as pessoas que dedicam uma parte enorme do seu tempo para fazer ações de assistência, sabe, assim, isso é algo que vem crescendo no mundo, a forma de participação social das pessoas e, ao mesmo tempo, um senso de individualidade e um senso de auto-identidade, né? Cada um vivendo a vida com liberdade de ser e de existir, de fazer o que quiser, você é livre para reinventar a sua vida, e essa é uma dimensão existencial que depende de você. Em outros momentos aquilo era determinado pela igreja, pela sua família, por outras questões da civilização, e hoje não, cada vez mais, né, a nossa educação vai dizendo para as crianças o que você quer, quem você quer ser. Você pode ser quem você quiser e escolher o que você quiser. E dadas essas condições de igualdade para você começar no mesmo ponto de partida. Então, a ideia de uma educação pública para todas, uma ideia de renda mínima universal, todas essas ideias que estão ganhando cada vez mais um mainstream, assim, todas essas ideias promovem os ideais aquarianos de igualdade, que estão, na realidade, baseadas nessa concepção espiritual radical que está presente no cristianismo, de que eu sou filho de Deus como você e como todos os seres, então somos, por definição, irmãos. Entende? E é nesse lugar de igualdade existencial que a Era de Aquário vai afirmando seus valores cada vez mais. Muito interessante. Então, nós estamos vivendo essa era. Estamos... Aí, o Apesar que acontece? As pessoas que são, às vezes, mais aquarianas ou que são mais sensíveis vão estar vivendo isso com muita intensidade, sabe? Vão estar explorando a própria consciência, Então, entende? apesar de ser uma experiência coletiva, ela também é individual. A ficha vai caindo para cada um de acordo com a sua possibilidade, entende? Então, tem Porque, pessoas que vão ter mais afinidade com essa energia e que vão viver a vida assim, com liberdade,
com uma mochila nas costas, vivendo a vida, sabe, assim, afirmando a sua individualidade. Tudo isso que a gente vê hoje, assim, a pessoa, né, hoje, por exemplo, o mercado de trabalho muda tanto que a pessoa tem que inventar várias profissões ao longo da vida, estar sempre aprendendo, estar sempre se reinventando. Tudo isso, se você vai estudar mais sobre o signo de Aquário, de Leão, você vê que essas ideias elas são muito compatíveis. Então, elas já estão presentes na economia, já estão presentes na educação, já estão presentes nos valores, já estão presentes na cultura. Então, a gente já está, de certa forma, essa própria inflexão tecnológica, né, da gente estar aqui no Zoom gravando uma conversa, depois vai para o YouTube, um monte de gente vê e fica aberto e gratuito para todos, e tudo é público e transparente. Todas essas concepções são super aquarianas. E essa transparência vai ganhando cada vez mais transparência para todo mundo, né? Mesmo os poderosos estão o tempo todo sendo vigiados, o tempo todo sendo gravados, porque tudo ficou transparente. A gente ainda está vivendo isso no nível tecnológico, mas a gente vai caminhar para viver isso cada vez mais no nível orgânico. Então, cada vez mais a gente vai viver fenômenos telepáticos, que já são estudados há bastante tempo, né? Cada vez mais tem uma tendência a gente a estender a nossa fraternidade a uma fraternidade galáctica. Se você pegar e colocar no Google aí, CIA discos voadores, CIA. Então, a CIA abriu um monte de arquivos sobre dados de discos voadores, recentemente, coisa aí desse ano passado. Então, assim, entender que essa visão global de ver o planeta e os seres e tal, ela é compartilhada por outros seres em outras civilizações, sejam lá quem sejam esses seres. Então, toda essa visão de uma comunidade global, toda essa visão de que nós somos todos filhos da Terra, toda essa visão que é dado a cada ser divino que chega aqui realizar os mais elevados fins da sua existência e ter as condições mínimas para isso. Então não dá para o cara chegar numa condição, numa comunidade com violência, com tráfico, sem ter o que comer mais, entende? Porque esse cara é você amanhã, assim, porque a lei do karma, entende? Se você está lá no topo da pirâmide, na próxima vida você vai para a base da pirâmide. Entende? E eu estou falando isso porque eu lembro de algumas vidas passadas e era assim mesmo. Entende? Então, aí tem uma hora que você aprende, fala, cara, chega, também não quero estar no topo, nem tão no topo, nem tão embaixo. Vamos viver de uma forma que gere equilíbrio nesses processos também sobre a quantidade de recursos que a gente usa no planeta. Então, todas essas ideias de sustentabilidade, de igualdade, de meio ambiente, toda essa visão já é parte da era de Aquário. Agora, a grande mudança deve ser quando a gente fizer algo que acabou de ser aprovado em massa nos Estados Unidos, que é o direito natural da gente explorar a nossa própria consciência, que foi a aprovação em muitos estados do uso de cannabis, por exemplo. Uhum. Entende? Então, o cannabis que expande a consciência, permite um processo criativo. Eu, pessoalmente, não sou usuário, eu nem gosto desse termo, né? Eu não tenho uma relação de afinidade com essa planta, mas eu, por exemplo, gosto muito da ayahuasca, desde a juventude. Então, essa é uma outra dimensão. Ao invés da gente começar a tomar remédio para se entorpecer, para se esquecer do ser, para não sentir, é bem mais provável que a gente passe a usar remédios, medicina da floresta, para expandir a nossa consciência e aí perceber que, de fato, os meus pensamentos afetam todas as minhas relações. O que eu sinto afeta todas as minhas relações. Todas, em todas as dimensões, em todos os tempos. Então, o paradoxo desse negócio é que se eu quero um mundo melhor, que é o eixo lá de Aquário, da casa 11, eu preciso
me fazer uma pessoa melhor. Entende? Eu preciso resolver as minhas questões, eu preciso deixar o meu sol brilhar feliz e tranquilo, entende? E isso é também já dar uma contribuição para o mundo daquilo que eu tenho de melhor para dar, entende? Então, tem em inglês, né? Qual o seu gift for the world? Qual o presente que você tem para dar para o mundo? Qual o seu talento? Todas essas perguntas que aparecem cada vez mais assim na linguagem das empresas, das coisas e tal, todas elas são perguntas da era de Aquário. Então, para mim, que vivo essa dimensão da expansão da consciência, a era de Aquário já chegou faz tempo. Assim. A internet para os índios xamãs sempre existiu. Quando tinha uma piadinha assim que a gente ouvia lá atrás, que a ayahuasca era televisão de índio, né? E se você quisesse saber o que estava acontecendo com a pessoa lá longe, distante. Então, os xamãs lá nas culturas tribais animistas, de todos os povos, os profetas da Bíblia, que eram xamãs visionários, os santos, os mestres budistas, todos eles desenvolviam essas capacidades que são potenciais humanos, mas que estão ainda guardados. Então, acho que essa ainda vai ser uma grande revolução que está chegando na cultura, e cada vez mais. Quando eu comecei a tomar ayahuasca, tinha uma igreja que servia ayahuasca fora da Amazônia. Hoje tem em todo lugar, entende? E pelo mundo. Então, a gente está vivendo também uma silenciosa revolução dessa exploração da consciência, desse direito de você ser um psiconauta, um navegador da sua própria psique. Então, é isso aí. Somos todos navegantes da era de Aquário. E como seria a relação do eixo Aquário-Leão nessa era? Qual a influência que Leão tem sobre... É isso que a gente estava refletindo, né? Assim, o paradoxo é que, embora Aquário seja uma coisa coletiva, socialista, do compartilhar, da economia do grátis. Você fala, o que é a economia do grátis? Cara, os serviços do Google são todos grátis. Os serviços do Facebook é todo grátis. Tem uma quantidade enorme de serviços gratuitos e que mesmo assim se sustentam, e pelo contrário, hoje são as maiores empresas do mundo. Entende que é uma lógica assim, meio, né? Você dá uma coisa gratuita que serve de uma plataforma para distribuir informação. Então, assim, essa economia do grátis, ao mesmo tempo, mobiliza, né? Porque ela é personalizada ao mesmo tempo, né? O seu feed de notícias do YouTube é completamente diferente do meu. Entende? Então, caramba, é uma coisa personalizada, né? Eu sou única. Tudo bem que tem um algoritmo lá que ainda tem que evoluir, né? Tem uns resquícios de memes das eras anteriores, né? Tem uma tentativa de manipulação e essas coisas todas que acontecem. Mas quando a gente limpar isso, porque isso é um desenvolvimento mesmo, né? Tecnologia nova, daqui a pouco vai ser um consenso entre as pessoas, os governos e o mundo, de que ou a pessoa faz uma tecnologia que atende ao meu interesse, ou eu paro de usar, porque eu não quero ser manipulado por mensagens subliminares e processos subliminares para me viciar num programinha. Então, a Europa acabou de, né, dar uma multa gigante para essas empresas, proibir uma série de práticas, regular um monte de coisa na internet. Então, assim, cada vez mais a gente vai ver essa tecnologia servindo ao indivíduo. Entende? A inteligência artificial te ensinando coisas, sabe? Tipo, gostaria de aprender astrologia. A inteligência artificial vai, pega um monte de videozinho, bem ranqueado, monta um cursinho para você,
com o estilo de ensino daquele professor que já sabe que tem a ver com a sua personalidade e faz um treco completamente personalizado só com o que está disponível gratuitamente para você. Então, a gente vai chegar num nível de individualização da experiência, só que vai ser um individualizado para todos. E sendo individualizado para todos, vai ser esse paradoxo, né, do eixo em que o máximo do indivíduo é o yin-yang, né? O máximo do indivíduo se torna o coletivo, e o máximo do coletivo se torna o indivíduo. E aí a gente passa a ter um respeito profundo pela diferença. Porque a gente sabe que cada um é único e cada um é diferente. Aí não precisa mais ficar brigando pelo seu ego, pela sua diferença, com a diferença das outras pessoas, porque a gente entendeu que todo mundo é diferente. Você pega assim, sei lá, um casal muito próximo. Você entra no universo, tipo, o feed de notícias, de vídeos do YouTube, e eles são completamente diferentes. E vão ter visões de mundo completamente diferentes, estão recebendo informações completamente diferentes. Isso é um exemplo, assim, do que a gente tem que pensar. Do ponto de vista mais bonito, assim, a gente vai ter a compreensão que cada sol que encarna é um ser divino. A gente vai reconquistar essa dimensão do sagrado da vida, do que é uma vida humana, do que é uma... Porque uma vez que a gente explora a nossa consciência, descubra que nós somos seres eternos, descubra que nós somos seres em evolução, em desenvolvimento, até por conta disso que a gente vê na cultura tão aceleradamente, que é o desenvolvimento da tecnologia. Então, a noção de que estamos evoluindo vai se tornando uma noção cada vez mais importante. Cada vez mais a gente vai tomando consciência disso, aí a gente vai entender, caramba, chegou um ser divino, e vai respeitar a vontade desse ser, e vai ter uma educação que dá liberdade para esse ser querer ser artista, querer ser poeta, querer... Ninguém vai precisar chegar e ficar pensando, meu Deus, o que eu vou fazer quando eu crescer, se eu vou ter dinheiro? Todo mundo vai ter renda mínima universal. Se tem gente que nasceu para querer trabalhar muito e fazer uma revolução numa indústria, ou numa pesquisa, ou na universidade, ótimo, entende? A astrologia vai se tornar, como sempre foi, o fundamento das experiências de religiosidade, né? Porque religião, historicamente, é astrologia para leigos, né? São narrativas míticas baseadas em fenômenos astrológicos. Então, já está acontecendo. Eu vejo você e, sei lá, a garotada que faz curso de astrologia e comigo, assim, super interessados nessa dimensão de uma espiritualidade não religiosa, entende? Que já é hoje a maior autodesignação religiosa do mundo. Qual a sua religião? Desde da comunidade do Orkut, lembra? Tinha espiritual, mas não religioso. Essa foi a primeira vez que essa categoria foi usada em larga escala, e desde então, o maior número de pessoas no mundo se descreve como espiritual e não religioso. Essa já é a maior dimensão religiosa do planeta, maior do que todas as outras. Entende? Entende? E que eu quero ter uma experiência de vida que me leve a uma verdadeira experiência espiritual e não um ritual ortodoxo dentro de alguma designação religiosa que cresce dizendo que a sua está certa e do irmãozinho está errado. Entende? A astrologia, assim como o evangelho, é para todos. Muito bom. E agora a última pergunta é: por que existe tanta divergência de opinião sobre isso? Porque alguns astrólogos falam que não existe, que existe, que a gente tá, que a gente não tá na era de Aquário, que isso... Alguns astrólogos dizem que não existe a era de Aquário. Gente, a precessão equinocial é um dado astronômico. É óbvio que existe, ela é calculada, ela é prevista. E a gente tem uma série de calendários
históricos que falam desse processo. Então, você vai lá nos maias. Os maias tinham, e aí, de novo, é sempre uma aproximação, mas de qualquer forma botaram para 2011, né? O fim do calendário maia. Ou o fim dessa relação com o tempo da forma como a gente vive hoje. Que é uma característica dos planetas transsaturninos. Saturno representando, então, essa dimensão do tempo e Urano representando essa ruptura com o tempo. Assim, tem essa percepção de que a consciência transcende o tempo. Então, é uma forma de pensar. Se você vai num sítio arqueológico, tipo o de Göbekli Tepe, que é um sítio arqueológico encontrado em que tinham templos construídos há mais de 12 mil anos atrás, lá na Turquia, entre a Turquia e a Armênia. Nesse sítio está marcado também, é muito louco, assim, porque o sítio parece uma cápsula do tempo, porque ele tem lá uma representação astrológica que está no céu hoje, entende? Tem lá um conjunto de estrelas alinhadas que está hoje. Então é como se aquele sítio, quem construiu aquele cara, sabia que lá na frente, quando ele fosse redescoberto, seria no momento astronômico atual. A gente vai viver agora a conjunção e alinhamento de Saturno e Júpiter, que não acontece desde 1200 e lá vai bolinha, desde a Idade Média. Assim. Tende a melhorar, né? Sim, é um encontro muito bonitinho, assim, né? A gente tem o planeta que gera limite, né? Meio assim, a forma, e o planeta que gera expansão, generosidade e abundância juntinhos no céu. Entende? Então, é uma ótima oportunidade da gente integrar, agora 21 de dezembro, para quem assistir esse nosso vídeo, é uma ótima oportunidade de integrar a nossa cobrança com a nossa benevolência, assim, sabe? A nossa rigidez com a nossa compaixão. Entender com a gente mesmo, a gente não precisa estar numa mão com um chicote, sabe? Aquela coisa do morde a sopra consigo mesmo. A gente pode acolher as duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso ter energia e estrutura e, ao mesmo tempo, ser compassivo, amoroso, transbordante, integrado na mesma energia. Uma super meditação para fazer durante essa conjunção. Conjunção, ela vai acontecer dia 21 de dezembro? 21 de dezembro. Vai dar para ver no céu. Os dois planetas vão ficar, porque além da conjunção no grau, eles vão estar alinhados, eles vão se sobrepor perfeitamente. Você vai olhar e vai ver Júpiter e os anéis de Saturno por trás, assim, como se fosse um único planeta no céu. Vai ser um alinhamento perfeito, assim. Que é um evento raríssimo, quase que 1000 anos depois, 912 anos depois, uma coisa assim. Então, a pessoa que fala que não existe, cara, parece que não está vivendo nesse planeta, né? Porque é só olhar as transformações todas que estão acontecendo. A pandemia agora é uma super preparação, né? Porque Plutão, Saturno, todo mundo em Capricórnio, né? Colapsou os modos de vida, os sistemas econômicos, as coisas todas, e ainda vem mais por aí, né? Porque o Plutão vai fazer um retorno sobre o Plutão do mapa dos Estados Unidos, então ainda deve ter um colapso maior, porque o último colapso os caras botaram 6 trilhões de dólares para segurar a bolsa, então ainda deve vir o pior, e ainda deve vir o pior quando o Plutão estiver saindo de Capricórnio mesmo, que ainda vai levar uns 2 anos. Então daqui a um ano deve ter um outro crash nos Estados Unidos, e daqui a 2 anos um colapso do sistema mesmo, sabe? Essa forma de representação aí que é roubada, né, das pessoas pelo poder econômico, não serve mais. E aí todos esses planetas vão entrar em Aquário. Então eu acho que é um momento assim em que a energia de Aquário vai ficar extremamente forte com Saturno voltando para Aquário, que é algo que acontece a cada
28, 29 anos, ou seja, desde lá do período da final da década de 60, dessa revolução cultural, até agora, assim, né, um pouco antes, foi 70, enfim, por exemplo, sei lá, divórcio no Brasil foi aprovado em 76, 77. Então, uma série de conquistas culturais que vão chegando e a gente vai ter essa entrada de Saturno em Aquário já agora, no final de dezembro. Depois a gente vai ter o Plutão entrando aí, fazendo esse movimento junto. E o Saturno em Aquário, ele é o antigo regente, né? Depois a gente vai ter o Plutão entrando aí e o Júpiter também vai passar por aí rapidinho nos próximos meses. Então, esse, por exemplo, esse novo normal, ele é profundamente aquariano. Mesmo que as pessoas ainda não tenham entendido assim que essa renda mínima universal, ela tem que ser definitiva, cara. Ninguém pode viver nesse planeta achando que pode morrer de fome. Entende? Tem que ser definitivo. Isso que a gente experimentou tem que ser definitivo. Ah, mas aí a pessoa não vai querer trabalhar. Vai com alguma coisa que ela gosta. Eu trabalho pra caramba. Mas faço o que eu amo fazer. Entende? Então, essa é uma outra condição. Fala. Bonito, né? São tempos promissores. Então, o que eu diria para essa galera que acha que não tem área de aquário, fala, vai estudar mais. Entende? Eu tinha um amigo que sempre falava, manda essa pessoa para aquele lugar, você sabe qual é, né? A biblioteca. Hoje em dia eu falo, cara, conversa com o Google um pouco mais, você está pesquisando pouco. Entende? Como assim? Então, só para dar um exemplo, né? Calendário maia, astrologia ocidental, as tradições herméticas, todo o movimento de revolução cultural que tem acontecido, as revoluções tecnológicas, o igualitarismo como um valor na sociedade. Entende? Hoje, a maior violência que acontece nos países, aí, né, a grande crise política e econômica global, é a diferença de renda. Diferença de renda não quer dizer que não vai continuar tendo rico, que existe um fenômeno chamado herança. Né? E se alguém, sei lá, teve 5 filhos e distribuiu a herança para 5 filhos, uma pessoa teve um filho só, a herança ficou para aquele filho só, o capital gira e essa acumulação continua acontecendo. Então, a diferença de capital, mas a diferença de renda não pode ser. Os países melhores são os que têm menor diferença entre o cara que está trabalhando na limpeza e o dono da empresa. Sim. Entende? E é essa questão. A questão é income, é a diferença salarial. Entende? Então, ter uma renda digna e mínima para todo mundo, isso é uma revolução dentro desse processo da dignidade da pessoa humana, da dignidade do que é ter uma experiência encarnando aqui, entende? Chegar aqui com as condições mínimas de poder, aí sim, exercer todos os seus talentos, que é a qualidade de leão, para que esses talentos não sejam dificultados pelo meio e nem, que dificulta também, muito facilitados, porque a quem muito é dado deveria ser muito cobrado, mas a gente tem a experiência no mundo da pessoa às vezes recebe um monte de coisa e faz nada com aquilo. Sim. Entende? Enquanto outras pessoas que têm uma vida super difícil vivem uma superação enorme. Então, essa é a qualidade do leão nessa dimensão, que é siga a sua paixão, vá com coragem e experimente o máximo da sua experiência de vida. E criar uma condição coletiva para entender que tudo que move é sagrado, entende? É a condição que a gente precisa ter na cultura. Então, cada vez mais a gente está vivendo a era de Aquário.
mesmo que tenha uma reação conservadora. A turma que está ainda hipnotizado na era de peixes fala: meu Deus, que negócio é esse? De que homens e mulheres são iguais? Que negócio é esse? Que, sabe? E ficam marcando essas diferenças, né? Raciais, étnicas, identitárias. E mesmo as políticas identitárias, eu acho um retrocesso, entende? Porque quando você faz assim, a política para o movimento negro, política para LGBT, política para o feminismo. Cara, o que garante o fim desses processos, isso é assim historicamente, é igualdade de oportunidade para todo mundo. Quando a gente tiver uma sociedade em que for tão natural a ascensão social de um negro, de uma mulher, de um gay, como de um branco cis da cultura geral, esse treco acaba. Esse é a root cause, é a causa raiz do problema. E não ficar fazendo uma política do meu clubinho contra o seu clubinho, isso só piora a situação. Então, porque aí a gente está no negócio lá da tribo de Israel, entende? É a minha tribo contra a sua tribo e as 12 tribos, que são os 12 signos do zodíaco, brigando entre si, os 12 apóstolos discutindo quem que vai ser o herdeiro, toda essa maluquice aí da tradição antiga aí da Era de Peixes. Certo, Isadora? Obrigada por compartilhar o conhecimento, foi bem Que esclarecedor. bom Legal essa com conversa. você mais uma vez. E é isso. A gente marca outros encontros e quero te agradecer pela disponibilidade, querida. Obrigada, Mari. Beijocas. Boa semana.